Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos para mais um ESA ao vivo. Hoje nós temos a honra de receber o ministro Moura Ribeiro, do STJ, e o professor Ricardo Sayeg, da PUC de São Paulo. E trataremos aí do tema obrigações em tempos de pandemia. Professor Ricardo, ministro Moura Ribeiro, uma grande satisfação recebê-los aqui. Em nome do Conselho Federal da OAB, em nome da ESA Nacional, eu agradeço a disponibilidade por tê-los aí compartilhando, numa noite de terça-feira, um pouco dos conhecimentos de Vossa Excelência. Eu peço aqui licença, ministro, para começar me dirigindo ao professor Ricardo, muito bem-vindo. Eu queria, professor Ricardo, dentro de uma perspectiva aí humanizante do capitalismo, né, o que é que nós temos aí de novidade para esses tempos de pandemia no que toca às relações obrigacionais? Muito bem-vindo, boa noite. Professor Rony Duarte, uma felicidade, muito obrigado pelo convite. Ministro Moura Ribeiro, ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, indicado para o Prêmio Nobel da Paz, um edificador de tudo que a gente pensa. Eu queria primeiro cumprimentá-los e, na pessoa do ministro, cumprimentar toda a comunidade jurídica, dizer da minha satisfação de estar dentro da Casa da Advocacia, da Escola Nacional da Advocacia, perante você, Rony, Vossa Excelência, que abrilhanta aí e preenche a advocacia num treinamento contínuo que é absolutamente necessário para o exercício da nossa atividade. Eu creio que, indo ao tema, e para falar brevemente e dar oportunidade para a nossa grande estrela dessa live, que é o ministro Paulo Dias, que realmente edifica e encarna tudo que a gente pensa a respeito do assunto. Essa crise do Covid, sobre a perspectiva do direito e da própria civilização, da própria sociologia, da cultura como um todo, ela implicou no acelerador de partículas e no acelerador de partículas sociais, e deflagrou algo que já constava no sistema e que estava paulatinamente se sedimentando. E se sedimentando mercê de pessoas, principalmente magistrados, com uma incrível sensibilidade, como é o ministro Moura Ribeiro. Esse pensamento, para você ter uma ideia, ele surge a partir de uma livre docência, que foi a filosofia humanista de direito econômico, mas que foi visto ser aplicado no campo paradigmático por conta de um acórdão que aparece furtivamente, nas minhas mãos, da lavra do então desembargador de São Paulo, desembargador Moura Ribeiro, que protegia, sem paternalismo e dentro do direito, dentro dos termos da lei, acho que nos anos de 2010, eu não me recordo exatamente, mas protegia uma família de hiperendividamento, mercê de que a família estava desconcertada financeiramente em razão do acometimento de leucemia do filho, criança que acabou, inclusive, falecendo por conta da doença. O ministro, na hora que julgou dessa forma e que esse acórdão começou a repercutir, eu lembrei de um julgamento muito emblemático da Corte Constitucional Alemã, no qual foi anulado um aval que foi prestado por um jovem em favor do pai industrial, não para, evidentemente, garantir patrimonialmente a obrigação assumida pelo industrial, mas sim para coagir
sob pena de ruína econômica, exclusão daquele jovem do círculo vivo do capitalismo, não é? O pagamento da dívida. Então, realmente, não é? A legalidade, que é extremamente importante e é fundamental num Estado de Direito, notadamente numa república, não existe o pensamento republicano se abrirmos mão do Estado de Direito e ele, estruturado, edificado pela legalidade, ela tem que ser aplicada, mas não estrito sensu, numa perspectiva meramente positivista, como acontecia no passado. Não que isso seja errado, mas isso é um pensamento esperado e um pensamento que hoje não mais se sustenta, inclusive conforme reconhecido na própria legalidade. Não é? A ideia central, não é? Antes de entrar propriamente na legalidade, é que existe um comando constitucional no preâmbulo da Carta, determinando a missão deixada pelo Constituinte à nação de edificação da sociedade fraterna. E a definição de sociedade fraterna está no objetivo, no objeto social. E esse objeto social ele está estampado no artigo 3º da própria Constituição Federal, que diz que é o objetivo fundamental da República, ou seja, a República, não é? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, isso é sociedade fraterna. Construir uma sociedade desenvolvida nacionalmente, isso é sociedade fraterna. Construir uma sociedade onde se erradica a pobreza e a marginalização, isso é sociedade fraterna. Onde se reduz as desigualdades sociais e regionais, isso é sociedade fraterna. Onde se promove o bem de todos sem discriminação ou preconceito, isso é sociedade fraterna. Agora, como trazer isso, colocar essa bola no chão, né? E quem faz isso com maestria, sem paternalismo, né, de uma forma cirurgicamente técnica, é o ministro Moura Ribeiro. Né? Para você ter uma ideia, Rony, lá na PUC de São Paulo, a gente montou um grupo de pesquisa e o grupo de pesquisa se dedica a dissecar as decisões do ministro Moura Ribeiro. Né? Porque ele é o pilar, a encarnação de todo esse pensamento que hoje vem estampado, né? Para um artigo que não é levado tanto em consideração, mas é texto expresso de lei, que é o artigo 8º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, olha, o juiz, ele, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade e a eficiência. O que significa isso? Significa que nós temos aqui um método de conduta do juiz na aplicação do ordenamento jurídico com 5 verbos, ou seja, com 5 passos. O passo de aplicar, o passo de atender, o passo de resguardar, o passo de promover e o passo de observar. Todos esses passos ele tem que enfrentar para, no final das contas, manifestar o direito. Né? E veja, se você for analisar, ele vai aplicar o quê? O ordenamento jurídico, que é mais amplo que a lei, porque a lei integra o ordenamento jurídico, mas o ordenamento jurídico não integra necessariamente a lei. Uma coisa não é equivalente à outra. Um é gênero, o outro é espécie. Ordenamento é gênero, lei é espécie do próprio ordenamento. Né? E o juiz vai atender o quê? Os fins sociais e as exigências do bem comum. Ou seja, vai atender a meta pretendida pelo legislador. Então, por exemplo, né, acaba de ser deferida no Rio de Janeiro o processamento da recuperação judicial de uma associação civil sem fins lucrativos, que, por sua vez, corresponde a um negócio, mas um negócio que também constitui patrimônio histórico e cultural da própria cidade, que é a Universidade Cândido Mendes. Ela acabou agora, semana passada, de ser deferida. O juiz atendeu essa finalidade, porque ele, pela primazia da realidade, ele constatou que aquilo não deixava de ser um negócio, e um negócio que atendia todos os demais perfis, claramente da definição clássica de empresa.
e pau na máquina. Está lá, foi permitido o processamento para o soerguimento daquela atividade produtiva, geradora de empregos, de tributos, no interesse dos credores, para o fim, para atender à preservação da própria empresa e os fins sociais aos quais ela se destina. Não é? E ainda segue, não é? Resguardando e promovendo o quê? A dignidade da pessoa humana. O resultado tem que ser a dignidade da pessoa humana, o que é muito diferente de paternalismo. Nisso, o ministro é um cracaço, né? Eu acho que ele é o Pelé, né, do direito, não é? Nessa aplicação cirúrgica. Não é à toa, o homem é indicado para o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque a expressão é de toda essa dignidade. Por quê? Porque a lei fala muito claramente, não é só segurar. O juiz, o magistrado, não é só reativo, é também promover. No que tange a dignidade da pessoa humana, ele é proativo, por comando expressamente da legalidade. Observando o quê? Observando, veja bem, a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a transparência e eficiência, ou seja, não vai fazer bobagem, tem que dar certo. O legislador foi tão competente nesse artigo que ele falou, e olha, é bom fazer de modo que funcione a solução que você buscou dentro da legalidade, ou seja, sem abrir mão da legalidade, mas com proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, não é? Conciliando todos os interesses em jogo, sem abrir mão do direito fundamental de ninguém, dos direitos de propriedade dos credores, mas também das circunstâncias em que estão os devedores, e entendendo com razoabilidade e proporcionalidade, não é, a aplicação da legalidade para ter um resultado eficiente. Que esse é o X da questão. Não é? E esse é o ponto. Quando, em 2011, eu acho, eu estava numa situação muito peculiar, né? Mas quando, em 2011, eu tive contato com a jurisprudência de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Um magistrado de carreira chamado Paulo Dias Moura Ribeiro, eu fiquei muito impressionado. Por quê? Porque era uma lei de bancária, aonde se preservava o direito dos bancos, mas com razoabilidade e proporcionalidade se afastava pelo fortuito externo e absolutamente incontrolável, não é? E com sensibilidade, promovendo a dignidade da pessoa humana, dando uma solução eficiente e mandando pagar. Veja, em nenhum momento ele deixou de mandar pagar, porque a obrigação tem que ser paga. Em nenhum momento ele foi paternalista ou fugiu da legislação. Aplicou a legislação como a legislação deve ser aplicada, de acordo com o método hoje expressamente consagrado no artigo 8º do Código de Processo Civil, que é um método que me parece compulsório. Não é? Uma certa vez, né, em Portugal, né, eu disse num congresso, isso estava inclusive presente, que hoje não existe mais, não é mais opcional. Ah, eu sou humanista, eu não sou humanista, eu sou isso, eu sou aquilo, humanista não. Hoje já não é mais. Por quê? Porque é obrigação. Com todo respeito, é obrigação. Seja na índole constitucional e extravasando a índole constitucional hoje, na aplicação concreta, pela metodologia estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil, que é a legislação competente para tratar desse assunto. Vou deixar o ministro falar, porque eu também quero ouvir e aprender, né? Muito boa noite, ministro. Obrigado, professor Ricardo. Seja muito bem-vindo. Então, ministro, nós queríamos agora, aí, depois de todas essas observações elogiosas e merecidas que foram feitas pelo professor Saeg, ouvir um pouco, né, qual é a contribuição efetiva do capitalismo humanista para estes dias de pandemia e como harmonizar essa construção com a segurança jurídica que se espera encontrar, né, na aplicação do direito pelos tribunais, em termos de previsibilidade. Muito boa noite, bem-vindo, ministro. Muito obrigado, Dr. Rony Duarte, diretor da nossa Escola Nacional da Advocacia. Um prazer imenso participar junto com Ricardo Saeg, este monstro jurídico que nós temos, que abala com essas ideias iluminadas que ele tem, junto com o professor Wagner Balera, essa segurança que todos nós queremos, desta ideia de fraternidade.
são dois baluartes no mundo jurídico sobre esse tema. Eu tenho uma satisfação muito grande de saudar a Vossa Senhoria, como diretor da escola, já estivemos juntos outras vezes, e Ricardo Saeg, guardo no coração, sei de cor, por coração, aquilo que são os seus pensamentos. Eu peço a Vossa Senhoria que leve meus cumprimentos ao presidente nacional do OAB, o Dr. Felipe Santa Cruz, e também, por favor, aqueles que eu aprendi em Brasília a admirar como advogados e condutores da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho e Cláudio Lamarca, com quem tive a oportunidade de me relacionar extremamente bem. Faço isso com um coração muito aberto. Esse caso que o Ricardo conta foi um caso que me preocupou, porque a magistratura é sempre muito malhada, né? Não faz nada e tal. Mas há coisas na magistratura, né? Só quem acompanha é que pode imaginar o sofrimento que a gente tem, não é? Em determinados processos. Há as coisas automáticas, sem dúvida alguma, mas há casos que não podem ser assim, né? Quando falam que a advocacia vai acabar porque vai tudo para inteligência eletrônica, sei lá, né? Isso é uma bobagem. Quem faz a coisa, quem cutuca a mente do juiz é o advogado, não tem como. Se fosse a inteligência artificial resolvesse tudo, este caso que o professor Saeg menciona, não teria outra solução, porque nós estamos falando do Decreto-Lei 70, absolutamente draconiano, ou paga ou prova que pagou, não tem outra solução. Então, como ele narrou, era um casal que tinha um filho com 13 anos de idade e que teve essa infelicidade de ter que tratar do filho com leucemia com aquela tenra idade. E o casal tinha um financiamento pelo sistema financeiro da habitação na casa que morava. E a sentença não podia dar de outra forma. A sentença julgou procedente a desacolher os embargos e falou, não, tem que sair do imóvel. Fiquei pensando, professor Rony, falei, meu Deus do céu, né? Como é que pode alguém perder o filho e ainda perder o imóvel? O Nosso Senhor não está aí para fazer isso com as pessoas, não faria de jeito algum, não há maldade para isso, né? É uma carga brutal. E aí é daquelas coisas que a gente passa a noite ruminando, pensando. E aí veio aquela ideia que a gente aprende na faculdade, né? Deu a luz que já devia ter brotado na minha cabeça há mais tempo, né? Quando nós falamos em mora, a culpa é elementar, desde o Código Civil antigo. E assim é, desde os romanos, né? Se eu puder me excusar, tiver motivo justificado, eu me excuso dessa responsabilidade. E nos embargos havia essa menção de que o casal estava sofrendo com a doença do filho e tendo que custear o tratamento do filho. Nada mais justo, porque a Constituição assim fala, né? Que os pais cuidam dos filhos quando eles são pequenos e depois os filhos, quando crescem, cuidam dos pais. Essa é a regra constitucional. E aí eu tive meu anjo da guarda me protegeu e eu tive essa luz, não é? Parece que não se poderia atribuir culpa a esse casal. Eles não estavam em mora, estavam atrasados, sim, mas não com as características da mora, de poder levar a retomada e aquele preço todo que estava sendo cobrado dele dele casal em razão do atraso, que me pareceu um atraso que era justificado. Isso não é uma panaceia, né? Eu perco o emprego, não pago mais as minhas parcelas. Não é bem isso, né? Nesse caso, havia uma justificação até de ordem constitucional para que o casal se abstivesse. O curioso é que depois, e o filho veio a falecer, né? Lamentavelmente, depois do falecimento, o casal voltou a pagar as parcelas do mútuo hipotecário. Isso chamou demais a atenção, quer dizer, a pessoa está agindo de boa fé, não está de maldade. Então, assim, pensando, né, e para ficar em paz com a minha consciência, eu lancei um voto no sentido de que, não, eles estão atrasados, não estão em mora não estão. Recalcule-se esse período em que veio a doença do filho até o falecimento, triste falecimento, e depois se compõe, seria uma moratória. Moratória que nós estamos vendo
todos esses projetos de lei ligados a essa triste fase que nós estamos vivendo de pandemia, né? É interessante esse exemplo do Ricardo Saeg, me veio muito à cabeça, porque no projeto do deputado Hugo Leal, ele fala em agente econômico, não está falando em empresário, é um agente econômico, alguém que está fazendo produção, está dando emprego e está produzindo. Isso parece que é um conceito que nós precisamos nos agarrar a ele, né? Isso é extremamente bacana. Eu aprendi com um amigo do professor Saeg que o capital precisa ter cheiro bom, o capital precisa ter alma. Me ensinou um amigo do professor Saeg. E essa ideia de razoabilidade, eu trago até um exemplo da sessão com C cedilha nossa, né? que foi amanhã vai ser onde? Há 15 dias, então. É um caso que eu fui relator. E eu me agarrei em 3 votos da ministra Nancy. É um caso de um conflito de competência. Um conflito de competência em que empresas do Grupo Canhedo vêm sistematicamente. Em 2008, foi deferida a recuperação judicial de uma das empresas desse grupo. Em 2014, foi proferida uma sentença de encerramento da recuperação e essa recuperação não encerra. Não encerra porque não transitou em julgado. E não transita em julgado justamente em razão do manejo de incidentes e mais incidentes no processo. E eu proferi um voto dizendo exatamente isso. Não é razoável que o processo assim continue, porque os credores trabalhistas não conseguem receber porque não houve encerramento da recuperação judicial. E até me agarrei com 3 votos da ministra Nancy Andrighi, um deles falando com todas as letras exatamente isso, essa falta de razoabilidade no litígio, que faz com que o capital seja ruim. O capital não é isso. O capital tem que ter esse sabor, tem que ter esse gosto, tem que ter essa ideia de promover aquilo que o artigo 5º da nossa antiga Lei de Introdução ao Código Civil, Lei Nacional de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela prega exatamente, hoje, com melhores letras, com melhores tintas, o que está no artigo 8º no nosso novo Código Civil. Então, por isso, me parece que esta ideia que o professor Saeg esculpiu me parece perfeita. Nós vamos enfrentar inúmeros problemas. O judiciário vai se assoberbar de serviço, sem dúvida alguma. Já está acontecendo, esse exemplo da recuperação é um deles. Hoje, nós tivemos um voto do ministro Vilas Boas Cueva muito interessante, falando da prisão civil do devedor de alimentos, onde ficou assentado, hoje, nesse voto do ministro Vilas Boas Coelho, ficou assentado em caráter nacional, né, e com observação feita pela ministra Nancy Andrighi, né, que se concede a ordem para suspender a prisão civil enquanto perdurar a pandemia. Não é dizer que ele não vai pagar mais nada, né? Cumpriu em casa 30 dias e não vai pagar mais nada. Não é isto. Vai pagar, mas por hora a prisão é domiciliar e nesse período, então, enquanto durar a pandemia, fica suspensa a ordem de prisão. Então, ele não é no judiciário não o benzeu com falar tá absolvido, não precisa pagar mais nada para ninguém. É porque tem gente que precisa receber os alimentos. Então, esse voto do ministro Vilas Boas Cueva seguiu uma orientação do CNJ, mas com essa explicitação que hoje, por aviso da ministra Nancy Andrighi, lá uma colocação feita para a ministra Nancy Andrighi, e que por 5-0 foi acolhida no sentido que se suspende, né, a exigir. Foi muito interessante, concede a ordem para suspender. Esse voto que estou trazendo foi da sessão passada, em que o empresário está se valendo de manobras no curso do processo, isso não cheira bem, isso afronta o artigo 8º, a que fez menção o professor Ricardo Saeg, que é o artigo 5º da nossa Lei de Introdução ao Código Civil, e o artigo 1º,
da nossa Constituição Federal, que é a base da nossa República, é exatamente a dignidade humana. Eu acho que tudo que o judiciário vier enfrentar, toda interpretação que o judiciário tiver que fazer em relações obrigacionais no período de pandemia, eu acho que o guia mais seguro que o judiciário vai ter é exatamente a dignidade humana somada, sem dúvida alguma, aquilo que está no preâmbulo da nossa Constituição e que o ministro Reinaldo fala tão bem, que é a fraternidade. Não é? Irmãos não brigam. E, ademais, também está escrito lá que o nosso país é assentado na ideia de que devem os conflitos terem solução pacífica, né? Por métodos de solução pacífica. Isso tudo está assentado na nossa Constituição. Então, parece que a postura que mencionou o professor Saeg é perfeita. É dignidade humana, soma-se a ideia de fraternidade, que o capital tem que ser fraterno, e mais que isso, irmãos, não briguem, porque não brigam, vão solucionar os seus problemas por métodos pacíficos de solução do conflito, que é o que está pregado, muito bem pregado, no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Eu fico muito feliz de estar participando aqui e de poder mencionar esses exemplos. Eu acho que são coisas seguras que o STJ tem feito nesse sentido. A ideia de deixar passar àqueles que nos ouvem, àqueles que leem, precisam entender coisas simples. Esta ideia de que, olha, há uma segurança, há algo que nos sustenta no mundo jurídico. E esta segurança são os princípios que estamos tecendo, firmados todos nesta ideia de que o capital pode e deve ser humanista. Muito obrigado, nosso diretor Rony. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Eu queria recomeçar lhe dirigindo uma pergunta e, na sequência, ouviremos o professor Ricardo. E eu tive aqui algumas semanas com o seu colega, o ministro Marcelo Navarro, e antes de entrarmos no ar, ele fez uma analogia muito interessante. Ele disse, Rony, a Covid vai fazer com o judiciário, pode fazer com o judiciário, o que ela está fazendo com o sistema de saúde. Nós seremos potencialmente inundados com uma enxurrada de demandas, objetivando a revisitação dos contratos. Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, nós estamos diante de um conceito largamente indeterminado. Tradicionalmente, né, o artigo 396 do Código Civil, que é justamente o que trata de que não havendo omissão imputável ao devedor, não incorre este mora, que foi justamente o preceito normativo invocado por Vossa Excelência, né, ele foi preponderantemente visto nessa essa ausência de culpa, tá, nos casos de impossibilidade objetiva. E aí nós já escutamos, né, magistrados, doutrinadores, já defendendo um alargamento desse conceito de impossibilidade, sobretudo para atender aos reclamos específicos desse tempo de pandemia. E nós, advogados, somos diariamente, ministro, vítimas, ou melhor, destinatários de questionamento dos nossos clientes, que relatam situações contratuais, muitas vezes situações pessoais dramáticas, e aí vem a pergunta, eu tenho direito à revisão, eu tenho direito à mora, né? Há muitos que pensam, né, que tem um direito geral ao desconto, ou que há aí uma circunstância extraordinária e generalizada da concessão de uma moratória. Então, eu queria ouvi-los dentro de um pedido de melhor especificação. Quais são os critérios? Quando o cliente da gente pergunta, olha, minha situação é essa, tá? Eu estou aqui, tive um drama familiar, perdi meu emprego, minha empresa fechou, ou seja, quais os pressupostos para a elisão dessa mora, tá, que está prevista no artigo 396. É possível a gente, pelo menos dentro de uma moldura mais geral, especificar ou indicar quais são esses pressupostos? Bem, vamos falar academicamente. Sim, claro.
Bom, e pensando academicamente, eu acho que nós vamos nos assentar na ideia do fortuito. Esse fortuito, se é interno, este não desonera o cumprimento da obrigação, ainda que com mais dificuldade. Por isso é que a gente pensa na ideia de uma moratória, não é? Porque o fortuito externo, este sim, pode levar ao rompimento, mas nós não estamos pensando nessa possibilidade de rompimento. Se nós pegarmos o Código Civil nesta imprevisibilidade, essa imprevisibilidade, no caso, não é uma hipótese absolutamente concreta. E não é porque havia muito se falava que ia surgir esta pandemia, sem dúvida alguma, e o mundo vive de pandemia. Podia fazer uma pesquisa sobre varíola, né? No século II depois de Cristo, matou 5 milhões de romanos, né? Varíola, né? Uma coisa que hoje, se nasceu, já toma vacina. Então a gente progride com isso, né? E isto progride e progredindo, o judiciário tem que ir atrás, né? O juiz vai atrás, o judiciário tem que acompanhar isso, o direito tem que acompanhar isso, tem que garantir essas pessoas. E a preocupação do legislador é notória nesse sentido, né? Como foi em tempos passados. A ideia do ministro Marcelo, que é uma pessoa maravilhosa, e aqui eu danço meus cumprimentos a ele, é perfeita, sem dúvida alguma. Nós vamos ter muito repensar, e eu volto a insistir, que o judiciário é de ser o grande protagonista, mas o judiciário só esgrima quando o advogado provoca. Quem faz a gente pensar é o advogado, não tenha dúvida. Não é? Senão, nós vamos ficar lá, né, no xadrez simplório. Mas não é o caso. Né? São as questões que são altamente colocadas. Hoje, eu dou um exemplo de novo, hoje num voto que era do ministro Sanseverino, e depois houve uma colocação muito importante da ministra Nancy Andrighi, que foi agregada pelo ministro Coelho, pelo ministro Marco Aurélio Belize, renderam minhas homenagens. Um caso de drama. Uma moça que teve um câncer de mama e queria tirar os óvulos para criopreservação, porque ela vai ficar boa, e aí quer procriar com muita razão. E o plano de saúde fala, não, isso não está previsto. Mas não pode ser assim também, não é? Ainda mais que nós estamos perdendo vidas e mais vidas, quanto vidas nós pudermos preservar, melhor. Então, nesse voto, eu acho que também é um voto exemplar que foi dado hoje. Vamos preservar, né? Vamos retira o plano de saúde, faz essa punção e faz a criopreservação, vírgula, enquanto preservar o trabalho de quimioterapia, né? Os tratamentos de quimioterapia desta moça, 30 anos. Né? E ela ainda poderá procriar, sem dúvida alguma, com a graça de Deus, assim acontecerá. Então, eu acho que hoje o STJ fez uma moldagem muito interessante, né? Nesse caso, não, precisamos proteger essa senhora, porque é muito, muito digno e que ela possa continuar com essa ideia de que quer ser mãe, e nós precisamos disso também, faz bem para toda a população. O judiciário vai ser cutucado em grande quantidade, mas o judiciário vai aguentar esse tranco, já aguentou todos os bons direitos e garantias individuais do artigo 5º, o judiciário vai aguentar, mas esse drama, sim, nós vamos aguentar. Com a graça de Deus, vamos aguentar, com saúde, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Professor Ricardo, quais seriam aí, né, as premissas necessárias, quais as vicissitudes legitimariam uma revisão ou uma resolução contratual? Porque, só complementando, professor Ricardo, há uma preocupação também na asseguração de uma igualdade, para que as pessoas em condições análogas, elas recebam do judiciário o mesmo tratamento. Então, se nós não identificamos a partida quais seriam esses indicativos, nós permitimos que cada juiz do nosso país tenha um entendimento particular, né, sobre essa matéria, que vai ser causa de segurança e de injustiça por conta da desigualdade. Eu acho que funciona da seguinte forma, na prática. Né? O que eu vejo no ministro Moura Ribeiro, e isso já
há décadas, né? Uma década. Ele não aplica o direito a ponto de levar a pessoa a uma situação de miséria humana. Não tem jeito. Desculpa, ministro, olha, eu falar isso pelo senhor, colocar palavras na sua atitude, mas assim, do examinador externo, isento, técnico, científico, e a gente faz essa verificação de forma científica na universidade. Ele não aplica. Ele não aplica. Não tem jeito. Se pedir para o ministro Moura aplicar o direito e isso implicar em levar a pessoa a uma situação de miséria humana, esquece. Você não vai conseguir. Ele não faz. Ele tem lá uma programação mental que não permite ele a fazer isso em hipótese alguma. Isso não vai acontecer. Só que isso está previsto. Isso é sociedade fraterna. Isso está previsto, não tem jeito. Isso vem da Constituição e hoje permeia toda a legislação. Não tem como. Então, assim, o vetor objetivo é o direito, ele não pode servir de instrumento a levar as pessoas a uma situação de miséria humana. Então, ele está aí justamente para coordenar a convivência em sociedade e não para ser um instrumento de dominação, de opressão, de implicação na miséria humana. Na Inglaterra, quando eu estive lá estudando, a gente estudava muito a respeito dos juristas terríveis, que era a análise do arcabouço jurídico do Reich na perspectiva crítica do inimigo inglês. E você via lá ele tinha um Estado de Direito, tinha os tribunais, tinha o Carl Schmitt, tinha uns caras que eram tudo top. Só que eles aplicavam direito a ponto de desqualificar a pessoa, o indivíduo como pessoa. Via de consequência, aniquilar a dignidade da pessoa humana. Ele levava aquela pessoa a uma situação de miséria humana. Isso não existe com o ministro Moura Ribeiro. Isso não existe. Isso não existe. Por isso que ele e olha, repito, o indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque isso é inconcebível. Inconcebível. Eu ia levar o maior susto da minha vida se eu visse uma decisão do ministro que a pessoa foi levada a uma situação de miséria humana. Isso não existe. Isso terminantemente não existe. Agora, você parte assim para a legislação, né? Você tá me ouvindo? Porque eu abri aqui o Código Civil na tela e não estou enxergando. Tá ouvindo, Rony? Então, aqui, ó, artigo 421, letra A, que foi introduzido pela Lei das Liberdades Econômicas, que é uma legislação que visa garantir, né, as liberdades econômicas e a economia de mercado, a livre iniciativa. E a lei fala o seguinte, olha, os contratos civis e empresariais, exatamente como você fala, Rony, presumem-se paritários e simétricos. Aí continua, a lei da liberdade econômica, a lei do livre mercado, a lei do mercado mínimo, a lei que visa assegurar o respeito aos contratos e aos direitos de propriedade. E a lei continua falando, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento desta presunção. E no inciso 3º, a revisão contratual somente ocorrerá, ou seja, ela ocorrerá, mas de maneira excepcional e limitada. Então, ninguém prega o desvirtuamento do contrato, o cancelamento dos direitos de propriedade, as liberdades civis e econômicas. Pelo contrário, todo mundo prega a boa-fé, porque faz parte da boa-fé objetiva. Você entender uma situação que ela não mais se sustenta. Porque a vontade fica viciada, a vontade fica viciada de forma superveniente, de modo que a pessoa jamais contrataria naquela circunstância, mas ela assumiu determinados riscos, mas determinados riscos significa riscos determinados, não riscos ilimitados. E aí entra o fortuito externo. Como é que faz? Então, se prevalece a vontade, a literalidade do texto, já está lá embutido, porque ela tenta determinadas circunstâncias contra o objeto do próprio contrato, contra o objeto da própria obrigação, que jamais seria assumida nesta atual circunstância por conta do extrapolamento daquilo que é determinados riscos. Então, pela noção de determinados riscos, para assumir determinados riscos, ótimo,
se não assumir limitados riscos. Isso que diz a lei da liberdade econômica. É isso que diz o Código Civil na redação atualíssima, introduzida por essa nova legislação. Então a gente tem que entender que não é assim. Não existe absoluto. O que existe é proporcionalidade, razoabilidade e tem que dar certo, tem que ter eficiência. Esse ponto do legislador, sabe, ministro, eu achei o máximo. Porque ele fala, seja eficiente, né? Não vai fazer atrapalhada. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, professor. Eu queria fazer para ambos uma pergunta breve. Temos aí menos de 10 minutos. Tá? Hoje se escuta em todos os quadrantes a defesa de um direito, ou melhor, de um dever de renegociação. Essa tese foi aqui defendida de maneira pioneira pelo Anderson Schreiber, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 2018 foi publicada a obra e hoje isso é reproduzido por vários autores, como um desdobramento do dever geral de boa-fé. Então, eu queria ouvir, ministro, primeiramente Vossa Excelência e, na sequência, o professor Ricardo, algumas impressões sobre esse suposto dever de renegociação. Eu tenho a impressão que o professor Sayegh já tocou nesse ponto agora, quando acabou de falar. Com todas as letras, ele deixou muito claro que esse 421, letra A, do nosso novo Código Civil, que no caso tanto se aplica para a relação de insumo como a relação de consumo, né? A relação de consumo continua preservada no artigo 6º, inciso 5º, se não estou enganado, e estamos na relação de consumo, na relação de insumo pelo 421A, que o professor Ricardo Sayegh já alinhavou com todas as letras. Eu acho que essa obrigatoriedade de revisão, eu tenho meus receios. A mesma coisa que nós passamos a admitir a obrigatoriedade de contratar, que não pode ser isso, né? A liberdade tem que prevalecer. Se eu vou admitir uma obrigatoriedade de renegociar, eu teria que obrigar a uma novação, que inovação é negócio jurídico por excelência, não é? Então eu penso aí sim, né, que institutos meio em desuso, esses eu tenho a impressão que terão mais luzes, né? Inovação, eu acho que o STJ tem que pensar um pouco melhor em razão da súmula antiga que foi feita, 256, se não estou enganado. Eu acho que é um instituto que pode ser muito usado ao lado da transação. A dação em pagamento no momento de pandemia e dificuldade de pagamento, a mim parece que ressurge, renasce com grande intensidade. Agora, essa ideia de compelir a renegociar é a mesma ideia, tem a estrada oposta, que é a mesma coisa que compelir a negociar. Não me parece que isso seja aquilo que os romanos nos ensinaram. Essa é a minha posição e admito, claro, ouvir os mais lúcidos, né? Mas tem duas vias, né? Admitir obrigatoriedade na recomposição, então tem que admitir obrigatoriedade no negócio jurídico, e aí eu fico um pouco com o pé atrás, né? Essa é a minha visão por hora. Muito obrigado, ministro. Por favor, professor Ricardo. Eu subscrevo exatamente o que o ministro colocou. É exatamente isso. Não tem essa obrigatoriedade. Eu acho que tem um dever de se submeter a uma mediação, a uma conciliação, até uma postura ética, moral, né, que tem que ser exigida, e que os juízes, na minha cabeça, deveriam analisar como elemento probatório para entender o contrato. Porque agora também, a lei das liberdades econômicas estabeleceu que a postura posterior das partes serve de interpretação do contrato, colocando lá em torno do artigo 100, 100 e pouco do Código Civil. Então, não é, ministro? O cara começa a fazer onda, não quer sentar, não quer conversar, quer bater pé firme, aí isso tem que ser levado em conta. Mas eu acho que o fato é isso, não é, ministro? Me permite
diretor, só uma coisa. Por favor. Talvez seja o momento da gente fazer renascer o artigo 61 da nossa Constituição Federal, Constituição do Império, e dizer que nenhuma demanda será admitida se não houver a prova de que houve tentativa de composição para esses tempos de pandemia. Né? Só o 334 do nosso Código de Processo Civil talvez não baste, né? Porque já vem aquele chavão, né? Já tentei, já não quero audiência de conciliação. Né? Eu acho que seria um momento... Ministro, é exatamente isso. É exatamente isso que é defendido, né, pelos professores que propugnam um dever de renegociação. Na verdade, não é a ultimação, né, de uma repactuação, mas sim da disponibilidade para se tentar chegar a um denominador comum como etapa antecedente da judicialização. O sabor já muda todo, né? Juridicamente já muda tudo. Mas, ministro, professor Ricardo, já estamos aqui caminhando para os minutos finais. Eu queria, antes de fazer o meu agradecimento final, transmitir a palavra primeiro para o professor Ricardo, na sequência para o ministro, para suas considerações finais, para que possamos nos despedir aí da nossa audiência. Olha, minhas considerações finais é que eu estou muito grato. Grato de estar aqui com você, grato de estar aqui com o ministro, grato de fazer parte desse momento histórico de mudança de mentalidade, desse acelerador de partículas e vamos em frente. Obrigado. Por favor, ministro. Olha, eu sigo na mesma linha, mas ouso só falar uma coisinha. Espero que... Só uma coisa, eu sigo a mesma linha, mas espero que um dia, em breve, possamos estar juntos para conversar presencialmente, ao vivo, juntos, né? Celebrando a vida, a paz e a harmonia que todos nós pregamos e batemos palmas a elas, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, professor Saeg, pelas suas palavras sempre carinhosas e gentis. Muito obrigado. Amém, ministro. Muito obrigado. Eu queria renovar o agradecimento. Transmitirei a mensagem de Vossa Excelência ao presidente Felipe Santa Cruz, aos ex-presidentes Marcos Vinícius e Lamarca. Queria agradecer também ao professor Ricardo Saeg, dizer da satisfação de poder conhecê-lo, ainda que virtualmente, e esperar uma oportunidade de um aperto de mão quando nós atravessarmos aí essa etapa pandêmica. E dizer, ministro, da nossa satisfação aí, né? Eu particularmente me sinto privilegiado de ter podido conhecer pessoalmente um indicado ao Prêmio Nobel da Paz. É um orgulho para todos nós brasileiros. Então, eu queria também fazer esse registro. Já tive a oportunidade de felicitá-lo anteriormente. Então, fica aqui esse merecidíssimo registro, motivo de orgulho para o judiciário, mas também para todo cidadão brasileiro. Eu queria agradecer a vocês, né, que nos escutam, que nos prestigiam com a sua audiência e esperar reencontrá-las e reencontrá-los novamente em mais uma edição do ESA ao Vivo. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.